Seu inglês não tá muito bom, não? Tá com febre? Tá com enxaqueca? Deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui nesse consultório você não fica sem atendimento. Ô, Paulinho, por acaso você sabe trocar corinho de torneira? Seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo com o seu encanador, porque tá cada dia mais difícil achar um amigo que sabe trocar corinho de torneira. Vamos direto ao assunto. Hoje é dia da parte 2 do episódio 1 de pronúncias de vocabulário corporativo que a maioria das pessoas erra. Se você não assistiu ao episódio 1, o Paulinho, que é um bom rapaz, vai colocar o link aí para você. Assista. Vão ter mais 2 episódios e, no geral, a gente vai ver mais de 100 palavras que você que precisa do inglês para o trabalho, que você que acha que vai precisar no futuro, vai entrar no mercado de trabalho, você tem que saber para evitar pagar um mico numa reunião e também para ter uma boa imagem profissional. Por que não? Vou mostrar para você que não assistiu ao episódio 1 como a coisa funciona. A gente tem aqui a palavra em português, depois aqui embaixo em inglês, em vermelho a pronúncia errada, o negrito, olha o negrito aqui, indica que se trata da sílaba tônica, a sílaba forte, e aqui embaixo a pronúncia correta. Tem esse treco aqui, esse símbolo que eu estou usando para representar um som do T que é muito comum no inglês americano. Vamos ver então como funciona. A pronúncia de capacidade não é capacity. Capacity é a tônica aqui. É como a maioria das pessoas pronuncia. A pronúncia é capacity. Capacity. Veja, no inglês americano, quando a gente tem um T ladeado por vogais, espera aí, mas o Y não é vogal. O Y, em certas regras de fonética, é considerado vogal. Então, quando a gente tem um T ladeado por vogais, você pode até pensar em som de vogal, né? E esse T não está numa sílaba tônica, a sílaba tônica é aqui, PA, olha lá, capá, olha o negrito. A pronúncia pode ser capacity, né? Tem americanos que vão pronunciar esse T dessa maneira, mas no geral é comum transformar esse T nisso aqui, re. Por isso que eu pus um T, um R aqui meio sobrescrito, para indicar que é um T que tem um som de re, como em garagem, garapa. Capacity, então pode ser capacity, na pronúncia do inglês americano, mais comum capacity. Se você achar difícil no começo, fale capacity, só não fale capacite. Cliente, essa palavra aqui é uma maneira de falar cliente, também tem client. Vamos deletando o E aqui, a gente tem C-L-I-E-N-T, é mais pessoas que compram serviços. Quem compra produtos, por exemplo, é mais isso aqui. A pronúncia não é customer. Customer tá errado, a pronúncia é customer. Esse O tem som de E átono, assim como o E aqui. Customer e não customer. Dano ou danos é essa palavra aqui, que a maioria das pessoas pronuncia damage. Damage, mas a pronúncia correta é damage. Damage. E a curiosidade com relação a damage é que é um substantivo incontável, não tem plural. Se você quiser falar muitos danos, tem que ser a lot of damage, tá? Mas existe damages, não damages, mas damages, que significa indenização ou danos mais no contexto jurídico, tá? Mas como danos, quando alguma coisa é danificada, quebrada, só damage. Dados. Muita gente diz data, e alguns dizem date. Não sei porquê, mas dizem. Aí parece data mesmo, uma data, D-A-T-E, date. Mas a maioria diz data. A pronúncia correta, são duas na verdade. Data ou data. Mas veja, eu tenho um T ladeado por vogais e a tônica está no DA. Então, o T está numa sílaba átona. O que acontece? Viraré. Deira, viraré. Deira ou dera, mas não dara. Manutenção. A maioria diz, palavrão, né? Diz maintenance. Maintenance. A pronúncia correta é maintenance. Esse T pode ser engolido. Maintenance. Maintenance. Tá? Mas a tônica está aqui no começo. Determinar, esse é um clássico. Determinar, essa palavra aqui, a pronúncia não é determine. Determine. Eu entendo porque as pessoas dizem determine. Porque mine, M-I-N-E, significa meu. It's mine, é meu. Não é isso aí? Mas a pronúncia correta é determine. Então não é determine, mas sim determine. Concorrente. Essa palavra aqui também pode ser traduzida como competidor, mas no mundo corporativo
Concorrente é mais comum. A pronúncia não é competitor. Soa feio demais. Competitor. A pronúncia correta é competitor. Competitor. Mas, veja, T ladeado por vogais. Tem dois. Tem esse aqui também. Mas a tônica é no PE. Portanto, no inglês americano, esses dois T's vão ser pronunciados como RE. Competitor. Competitor. Se tá difícil falar, né? Tem muita gente que acha difícil no começo. Competitor. Realmente é meio complicado. É só questão de prática. Mas até lá, se você não conseguir falar, você fala competitor. O que você não pode falar é competitor. Legal? Competitivo. Competitive é como as pessoas geralmente falam. Competitive, mas não é. Vai ser competitive. Competitive ou competitive. Competitive. Segue a mesma linha, né? Dois T's ladeados por vogais. A sílaba tônica está no PE. Então, os T's têm som de RE. Competitive. Mudança climática. Super importante. Tá na moda. Faz tempo que tá na moda, na verdade. Muita gente diz climate change. Climate change. A pronúncia é climate. Climate, esse não é pronunciado. E a pronúncia de mudança não é change, mas change. Tem um I aqui. Ó. Climate change. Agora uma palavra super perigosa, hein? Preste bem atenção no que eu vou te falar agora aqui. A pronúncia de foco ou verbo focar. Tem duas pronúncias que eu ouço por aí. A primeira é focus. Tá errado. A pronúncia correta é focus. Focus. É muito importante começar com esse O. Por quê? Por causa disso aqui. Muita gente fala focus, que soa muito parecido com isso aqui, que eu tenho certeza que você sabe o que significa. Se você não souber, pesquisa aí. Eu sou educado, eu não vou falar o que é, tá? Então, imagine soltar um negócio desse aqui no meio de uma reunião. Então, cuidado com a pronúncia de foco. É focus. Evite pagar esse mico no meio de uma reunião. Eficaz. Muita gente diz effective. Effective. Pronúncia correta? Effective. Effective. Esforço ou tentativa em muitos casos. Olha lá. Muita gente diz effort, mas muita gente mesmo. Não é effort, é effort. E esse O aqui tem som de hiato. Effort, não effort. Effort. Parâmetro, outro grande clássico. Parâmetro, essa palavra aqui, a maioria diz parameter. Parameter ou parameter. A pronúncia é parameter. Parameter, né? A tônica está no RA. Parameter, T ladeado por vogais, a tônica está no RA, portanto, parameter. Parameter. Fadiga, essa é para a moçada que trabalha no laboratório, em metrologia. Fadiga, ou seja, a peça quebrou antes do esperado porque teve um problema de fadiga. Vamos lá, muita gente diz fatigue. Eu não sei porquê, tem um T aqui, mas muita gente pronuncia esse T como D. A pronúncia correta é fatigue. Esse A tem som de hiátono. E a gente tem aqui a tônica no TI, né? Fatigue. Esse C não é pronunciado. Fatigue. Legal? Ano. Palavra super simples. Nem é vocabulário corporativo, na verdade. O que está fazendo aqui, então? É que a gente fala isso o tempo inteiro, né? Ano é uma palavra muito pronunciada e é muito usada no mundo corporativo. E se você errar a pronúncia, se você pronunciar ano como ear, você vai estar pronunciando orelha, ear. A pronúncia de ano é year. Tem que acrescentar um I antes desse I aí com acento agudo. Então, ao invés de ear, year. Year. Aí tem muita gente que diz, mas no contexto não dá para entender? Qual que é o problema? O problema é que está errado. E o jeito de consertar é só colocar esse izinho antes desse I aqui. Não dá para arrumar? Você prefere continuar falando errado só porque o contexto vai dizer que é ano e não é a orelha? Coloca esse year. E outra coisa, não é só o fato de ser mal entendido. É o fato de você, né, cuidar da sua imagem profissional. Se você falar ano direito para um nativo que está acostumado a falar com brasileiro, ele vai ficar impressionado com você. Só com essa palavrinha aqui. Porque ele está acostumado a ouvir orelha. Legal? Meta, objetivo. Outro erro fácil de resolver. A maioria diz essa palavra aqui como goal. Exatamente igual ao verbo ir. Goal.
Não é go, é goal. Termina com L. A gente não tem esse L em português. L. É por isso que a gente não fala ele. O brasileiro, no geral, não pronuncia esse L. Mas é fácil de resolver, é só prática. Eu coloquei esse tio aqui em cima do U para dizer que ele não é go. Não é um U, mas ele é mais anasalado. Goal. 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 E não go. Legal? Erro fácil de resolver, é só praticar. Olha aqui outra coisa fácil de resolver. Não é ok, mas é O. São duas letras, né? OK. Basicamente isso, né? OK e não ok. E resultado. Muita gente pronuncia o R em inglês como re, mas o R em inglês é R, não é isso aí? Então vai ser er. Então, não pronuncie re aqui. É o que eu ouço com muita frequência. Se você pronunciar re, você está pronunciando esse som que a gente tem em português, em repolho, por exemplo. Então, é comum ouvir result. Mesmo que você fale o R corretamente, result, não é, esse U não tem som de U, tem som de A. Então, vai ser result. E esse E tem som de I. Result, outra palavra super usada, né, no dia a dia em empresas. Result, não result, nem result, mas result. Eu tenho certeza que você agora tem certeza da importância da pronúncia, principalmente em ambiente de trabalho. É só revisar agora o episódio 1, parte 1, parte 2, que você vai ficar craque com essas pronúncias. Mais pra frente, tem mais 2 episódios, vão ser mais de 100 palavras super importantes para você. Legal? A gente se vê na próxima consulta.